situação. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima que 600 mil novos casos de câncer sejam diagnosticados neste ano no Brasil. Por isso, no Dia Mundial do Câncer, hoje, 4 de fevereiro, o Jornal do Meio-Dia vai mostrar quais tratamentos mais modernos para a doença e como esse avanço pode ajudar na qualidade de vida dos pacientes. Veja na segunda reportagem da série Vencendo o Câncer. O líquido que pinga lentamente e segue veia adentro é um dos tratamentos mais comuns usados atualmente contra o câncer. É a quimioterapia. O medicamento indicado para combater a maioria dos tipos de câncer tem o poder de matar as células doentes, mas o problema é que ele agride também as células saudáveis do corpo. Seu Clodoaldo sentiu na pele os efeitos colaterais do tratamento. Um deles, a anemia grave. O aposentado descobriu câncer de pulmão em agosto do ano passado. Chegou a retirar quase metade do pulmão direito e, em seguida, passou por 6 sessões de químio, as primeiras de uma série que ainda vai ter que fazer. Ela deixa a pessoa muito debilitada, a pessoa cria ânsias de certas comidas. E outra coisa que acontece com ela baixa plaquetas, causa anemia no sangue. Como é que o senhor entrava lá no hospital no dia da quimioterapia? Como é que o senhor saía de lá? No dia eu saía muito bem, normal. A partir do segundo dia, 48 horas, começa a vir as fraquezas, as ânsias, as coisas assim. Mas com o avanço da medicina, novos medicamentos estão surgindo para tratar e combater o câncer. Segundo este médico oncologista, são drogas inteligentes que atacam apenas as células cancerígenas e outras ainda que estimulam o próprio corpo a combater a doença. São substâncias à base de inibidores de proteínas, de hormônios e de anticorpos. Na clínica onde ele trabalha, em Itajaí, 6 novos tratamentos estão sendo testados. Eles são contra o câncer de pulmão, de próstata, de mama, linfoma e também contra o lúpus. E a gente tem o quê? Um resultado mais confiável, uma melhor resposta e o que é extremamente importante, uma menor toxicidade, uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Ainda conforme o especialista, no fim do ano passado, um desses medicamentos para tratar câncer de pulmão foi autorizado para ser usado aqui no Brasil. Os outros ainda estão em fase de testes. Na clínica, cerca de 50 pacientes estão recebendo esses novos tratamentos de graça. Dependendo do caso, a quimio convencional é deixada de lado. Existe uma legislação que habitualmente faz a liberação do remédio, habitualmente no país de origem, onde foi feito a molécula, desenhada a molécula, que habitualmente é Estados Unidos e Europa, e depois é necessário participar do fase 2, fase 3, para fazer as confirmações de segurança e resposta. Então, o objetivo desses projetos é a gente ter dados de população brasileira para a gente conseguir apressar a aprovação, a liberação do remédio no país que não é de origem, no caso aqui no Brasil. Para a gente falar com relação à cura desses novos remédios, a gente tem muito pouco tempo ainda, a gente tem em torno de 6 ou 8 meses de liberação de um remédio. No Brasil, só para o programa de acesso expandido, então os pacientes mais antigos têm em torno de 3 meses de uso. Então é muito pouco ainda tempo para a gente falar como vai ser os desfechos de cura, mas a gente consegue visualizar que os pacientes que estão com medicamentos, vamos dizer, mais modernos, ele tem uma resposta, um tempo de vida aparentemente melhor do que a quimioterapia convencional, citotóxica, que a gente sabe que ela funciona, mas ela tem grandes limitações. A maioria dos pacientes com câncer atendida pelo SUS acaba recebendo o tratamento convencional, que é a quimioterapia ou então a radioterapia, dependendo do caso. Mas aqui no Unacom, Unidade de Alta Complexidade Oncológica do Hospital Marieta, em Itajaí, novos medicamentos já estão sendo usados. Mas para ter acesso a esse tratamento mais moderno e menos doloroso, o
paciente precisa acionar a justiça. É o caso da imunoterapia, que mobiliza as defesas naturais do organismo para combater as células cancerígenas. Alguns tipos de imunoterapia contra o câncer são autorizadas pelo Ministério da Saúde, mas o custo é bem mais alto do que a quimio convencional. A gente indica em todos os casos que são necessários, né? Mas como as APACs que são fornecidas, os valores das APACs fornecidos pelo SUS não contemplam esse tratamento mais atual e mais caro, a gente tem lançado mão desse mecanismo, pedido ajuda ao Ministério Público para solicitar essas medicações. Apesar do câncer considerado grave, seu Clodoaldo não desanima. Ele está otimista com essas novas possibilidades de tratamentos menos agressivos e confessa que ele mesmo busca alternativas, como, por exemplo, o uso de plantas medicinais. Tudo, claro, sem interferir na orientação médica. E ele tem um truque que recomenda para todo mundo. O que eu aconselho a todo mundo que tem essa doença, seja qual é que for a localidade do corpo, que tenha o espírito elevado. Não baixe a cabeça, não chore, não se esconda, não tenha vergonha de dizer que está com aquilo. Que uma coisa que tem que aprender é o seguinte: a cabeça cura o corpo e o médico ajuda.